nessa reencarnação. Esse amigo ou essa amiga espiritual que nos acompanha desde o nosso nascimento, a gente agradece por todas as intuições, amparo, sustentação ao longo da nossa vida, ao longo das nossas experiências. E juntos com esse mentor pessoal, a gente cumprimenta os trabalhadores dessa casa, do plano espiritual, os benfeitores espirituais que dirigem essa casa espírita, as equipes de assistência, de socorro, não só a nós nesse momento, mas também as equipes que se deslocaram nesse momento até a nossa casa, ao nosso lar, e aproveitam enquanto estamos aqui, assistem nossos familiares, nosso ambiente de domicílio, amparando e ajudando todos os nossos familiares. Essa vibração gostosa, a gente imagina agora, do alto do teto dessa sala, um tubo de luz vindo do mais alto, das profundezas do espaço. E nessas luzes multicoloridas, vem junto flores perfumadas, que ao contato com nossa mente, ao nosso corpo, se transformam em luz, nos alimentando, nos amparando, e nos deixando cada vez mais receptivos para efetivamente agora imaginarmos Jesus no alto dessa coluna de luz, esse nosso querido irmão, mestre amado e Senhor planetário. A Ele agradecemos pelos ensinamentos, por todo o apoio à humanidade e por nos proporcionar um caminho seguro, pleno e de luz a caminho do nosso Pai todo amoroso. Na presença de Jesus, sentimos a presença do nosso Pai maior e agradecemos profundamente pela oportunidade de estarmos aqui, pela vida, pela eternidade que nos apresenta como patrimônio individual e por todas as oportunidades de crescimento rumo aos teus braços, Pai. Nossa gratidão por tudo. Que assim seja. Hoje, então, a gente vai conversar com você e nessa conversa de hoje, a primeira coisa que eu quero fazer é agradecer e parabenizar a presença de cada um de vocês hoje aqui. Foi uma escolha sábia, uma escolha muito boa e é uma oportunidade da gente dar uma pausa, né, estratégica na nossa vida, no nosso dia a dia, para, de repente, conseguir mais energia, conseguir uma orientação, um amparo para que a gente vença e conduza a nossa vida da melhor forma possível. E o tema de hoje, a gente vai analisar esse momento planetário que a gente está vivendo hoje, em função da pandemia. E aí eu peço para vocês fazerem o seguinte questionamento, né? Um pensamento. Por que veio essa pandemia, né? Como é que a gente estava antes dela?
E depois da chegada dessa pandemia, como é que ficou o planeta? Muita coisa que a gente, né, passava despercebido, né? Um contato físico, um abraço. A gente que eu digo, é a humanidade, tá, gente? Não só eu ou você, a humanidade como um todo. A gente estava distraído. Muitas pessoas confundiam a vida aqui, né, reencarnada, como uma coluna de férias, né, sei lá, uma estação de curtir a vida, né, de aproveitar o que o planeta poderia dar, em termos até de recursos naturais, né? A coisa estava meio assim, sem sentido, sem propósito, o viver a cada momento da melhor forma possível, aproveitando, né, as oportunidades que a gente conseguisse, mas uma coisa assim meio que individualizada. As comunidades, os países mesmo estavam bem individualizados. E se a gente for puxar um pouquinho na memória, um pouquinho antes de aparecer toda essa oportunidade de crescimento que foi a pandemia, existiam países aí, potências nucleares até, numa escalada de pré-guerra, né? Tinham aí um movimento que a coisa não estava indo muito bem, não. Países lá do Oriente Médio também estavam com a sua escalada de guerras. E a gente já há quantos milênios a gente já vem vivendo guerras e guerras, e ainda é uma lição que a gente ainda não conseguiu superar, que em guerra a gente não tem vencedores, né? Ninguém vence uma guerra, tem perdedores dos dois lados. E muita coisa que a gente realmente nem dava importância, hoje a gente dá uma importância danada. A primeira delas realmente foi o contato físico, né? A presença com familiares distantes, ou poder viajar, né? Rever amigos, rever lugares, né? E aí, de repente, a gente é colocado numa situação de rever isso. Puxa, como faz falta um abraço, né? Naquela época, até do ano passado, hoje a gente já está um pouquinho mais flexível, mas as pessoas, uma passava perto da outra como se fossem radioativas, né? Tinha até medo de chegar perto, porque era uma coisa desconhecida, toda essa situação do Covid, né? E assim, muita coisa foi chamada a nossa atenção para efetivamente a gente se interiorizar. Então, a primeira coisa que foi feita, essa sessão de movimentos, né? Terminar esse movimento externo, esse foco só no externo, para a gente ver mais o nosso lado interior. Dá uma examinada, né? Como é que a gente estava levando a vida até esse momento. E a primeira lição, a gente pode conversar assim, foi interpretar esse movimento da pandemia como uma grande lente de aumento. Não só para pessoas, não só para mim, mas para comunidades, para cidades inteiras, países. E em que sentido essa lente de aumento? Muita gente que já era boa, já procurava fazer o bem, já pensava no próximo, chegou na pandemia, ampliou isso de uma forma absurda. Muita gente que dava curso, né, através de pagamento, né, em salas de aula, começaram a dar aulas no YouTube, né, aulas abertas, sem cobrar nada. Muitos profissionais da área da psicanálise, da psicologia, começaram a atuar graciosamente também em meios, né, das redes sociais, ajudando, amparando gratuitamente. Eu lembro que no início do ano passado, logo quando estourou toda essa questão, surgiu movimentos que eu vou exemplificar, não foi só esse, mas vários, como aquele mãesdafavela.com.br. Pessoas voluntárias criaram esse site de apoio e começaram a receber doações para assistir as mulheres, mães, donas de líderes, né, familiares, que moram em condições precárias nas favelas do Brasil inteiro. E foi assim uma arrecadação absurda nos 2, 3, 4 primeiros meses da pandemia, gente doando do Brasil inteiro. E esses alimentos e até recursos mesmo, em dinheiro, chegando para elas pagarem conta de luz, o gás, as dívidas, né, que já haviam acumulado. Então, assim, tudo que
podia ser aumentado, essa lente de aumento aconteceu. Pessoas egoístas, infelizmente, também se tornaram mais egoístas. Tudo para que a gente, olhasse, pudesse enxergar uma coisa que estava assim meio que escondida, uma coisa que estava meio fora da nossa consciência. E a gente só consegue mudar mesmo alguma coisa na gente quando a gente tem essa visão. Sem apego, sem julgamento ao que a gente é e o que a gente pode chegar. Então essa lente de aumento veio e está até hoje aí presente, e a gente pode observar nos noticiários, nos acontecimentos do planeta todo, essa onda de ajuda que, como todo bem, ele não é muito escandaloso, a coisa acontece a nível bem sutil. Tivemos agora recentemente até um ser de luz lá de São Paulo que assistia já pessoal na Cracolândia, que é o padre Júlio Marcelotti. De repente já vinha fazendo esse trabalho há muito tempo, intensificou esse trabalho de ajuda a esses moradores de rua e drogados, muitas vezes, e veio uma crítica, e com isso o Brasil inteiro começou a ajudar esse ser de luz, a aumentar ainda mais a capacidade de ajuda a esses irmãozinhos que precisam de tanta ajuda. Então, assim, foi um caso assim, que todo mundo conheceu, mas são milhões de casos parecidos que acontecem no dia a dia, mas de uma forma assim bem discreta, mas a grande maioria, não só no nosso país, mas no planeta, são de pessoas boas e estão trabalhando efetivamente para diminuir o sofrimento e aumentar a felicidade de todas as pessoas. E aí eu faço um convite para a gente, dentro da nossa possibilidade, também de participar desse processo de ajuda. E uma das coisas também que essa pandemia veio mostrar para a gente é que está todo mundo interligado. Não dá para ser feliz sozinho. Nunca deu, Mas agora a gente já está começando a ter a consciência que a felicidade minha é reflexo da felicidade daquela pessoa que está do meu lado. E esse do meu lado pode ser do outro lado do planeta, que estamos todos interligados. Há 2, 3 anos atrás, se a gente pensasse assim, o que importa o que uma pessoa está comendo, qual cardápio que ela está se utilizando lá em Wuhan, na China. O que importa para mim aqui no Brasil? Há 3 anos atrás, não falava nada, Nem sei onde que é Wuhan. Hoje, com a pandemia, a gente descobriu que até o que se comeu em Wuhan afetou o planeta. Quer dizer, está todo mundo interligado, sempre fomos interligados. E a humanidade agora começa a perceber isso. Graças a Deus, E aí uma forma de ajuda, cada um tem essa capacidade de ajudar. E muita gente aqui perdeu amigos, perdeu parentes para a Covid. Muitas pessoas ainda enfrentam luto por essa ausência. E porque a pessoa é espírita ou estuda o espiritismo, que ela fica insensível e não se dá o direito de sentir o luto. O luto é uma coisa fundamental sentir. É um sentimento, Puxa vida. A pessoa que conviveu com a gente, sendo parente ou colega de trabalho, ou pai, mãe, filho, dá uma sensação de falta muito grande. Então, é preciso sentir esse luto, mas não fazer do luto um desespero, uma coisa sem sentido, uma coisa sem solução. Que a gente já teve esse privilégio, acho que nós somos as primeiras gerações que reencarnaram depois da obra de Allan Kardec. As obras de Allan Kardec, avisando, nos informando da pré-existência do espírito antes de reencarnar e da continuidade da vida após o desenlace do corpo físico. Então, acho que a gente é uma privilegiada, a primeira leva de pessoas que já tem hoje aqui essa consciência que a vida continua. Continuava antes e vai continuar depois. Cada um aqui nessa sala, os que nos escutam, são pessoas eternas.
E isso hoje já dá um alento. Há 300 anos atrás a gente não tinha isso. Aqui, enquanto estivesse reencarnado. Só acabava relembrando disso quando voltava para a pátria espiritual. E uma coisa que a gente pode fazer hoje, em termos de ajuda, é uma coisa que foi feita muito grandemente na época da Segunda Guerra Mundial. E até um comparativo, essa pandemia acaba sendo uma guerra contra o vírus e também deixou sequelas, né, nas famílias. Muita gente, não tem aqui uma pessoa que não tenha perdido alguém. E naquela época, na Segunda Guerra, quando terminou a Segunda Guerra Mundial, muita gente, né, tinha perdido filhos na guerra, né, pais perderam filhos, esposas, crianças morreram, né, nos bombardeios. E aí a sociedade, automaticamente, nesses países envolvidos, né, na Europa, começaram a fazer o seguinte: aquele pai e mãe que tinha perdido o filho em batalha, começou a adotar os órfãos, as crianças que tinham perdido pai e mãe durante bombardeios. Então começou um processo de um ajudar o outro, independente do laço sanguíneo. Então hoje, se você que me escuta, perdeu um pai, perdeu um filho, perdeu um irmão, e sente essa falta com toda verdade, né, que é uma coisa bem verdadeira, e puder transferir esse amor para pessoas que também perderam e continuaram aqui reencarnadas, mas órfãos, ajude. Adote, mesmo que seja à distância, uma pessoa. Canalize esse amor que você não vai conseguir dar agora, nesse momento, para a pessoa que já não está mais com a gente, para aquelas que estão precisando. E o que não falta no planeta é pessoas que estão precisando. E já no finalzinho, eu gostaria de falar de uma piadinha mineira. O que tem a ver com o tema de hoje, né? Vocês vão entender. Tinha um matuto sentadinho na beira da estrada, aquela fazenda de perder de vista, mas sem plantação nenhuma, né? Aí chegou um senhor, carro, né, importado, tal, parou ali naquele mineirinho sentado na via e desceu do carro e perguntou para o mineirinho, falou: você é daqui, você conhece bem essa região? Eu falei: nasci aqui, estou aqui até hoje. E fala uma coisa, eu comprei essa fazenda há pouco tempo, eu queria saber, você que conhece bem essa região, essa fazenda aqui, essas terras aqui, dá mandioca? Ele fala: dá não, senhor. Dá café? Dá não, senhor. E cana-de-açúcar, dá? Ele: dá não, senhor. Eu falo: puxa vida, e agora, né? Soja, aqui deve dar soja, né? Essa terra maravilhosa. Dá não, senhor. Ele só perguntando isso, sempre o mineirinho falando: não dá nada. Ele falou: puxa, mas nada que eu plantar aqui dá? Ele fala: se plantar dá. Então, qual que é a mensagem disso? Se a gente não fizer a nossa parte, a coisa não acontece. Não acontece mesmo. E para exemplificar isso, lá em Mateus 10, 49 e 52, lá em Jericó, Jesus estava passando e tinha um grupo de mendigos sentados ali, foi aquele alvoroço, né? Jesus passando, e tinha um entre eles que era cego, chamado Bartimeu, e ele falou para os outros: o que está acontecendo, né? Está vindo o Messias, aí Jesus. Ele ficou desesperado, começou a gritar, não sabia onde estava Jesus, ele era cego, e pediu ajuda. Jesus, me atende, não sei o quê, e fazendo aquele maior algazarra, e até as pessoas: não, fica quieto, deixa eu... É Jesus que está passando. Ele continuou clamando, aí Jesus parou perto dele e falou: o que queres de mim, né? Ele falou: eu quero voltar a enxergar, eu não enxergo. E Jesus, lógico, curou ele, e com isso ele largou a capa que ele usava e seguiu Jesus, já enxergando. Então a primeira coisa que a gente chama a atenção nesse paralelo, né, de fazer a nossa parte, é quanto a Jesus. Ele passou pela multidão e ali só tinha gente necessitada. Ele podia, com o espírito de luz que ele era, já ir automaticamente já curando cada um.
E era uma multidão que estava ali. E em nenhum momento ele fez isso, da vida dele aqui, durante a estadia dele com a gente. Ele só ajudava quem pedia ajuda, que se manifestava a vontade de ser ajudado. E ele sempre, em todas as passagens, a gente pode procurar nos evangelhos, sempre ele vai responder assim: a sua fé te curou. Em nenhum momento ele falou: eu sou o governador do mundo, eu sou Jesus, sou filho do homem, eu curei você. Nenhuma vez ele fez isso. Ele sempre falava a mesma coisa: a tua fé te curou. Então, qual a relação dessa passagem com o mineirinho lá? É essa, a gente fazer a nossa parte, dar o primeiro passo. E até uma coisa interessante, que esse Bartimeu, primeira coisa, né? Bartimeu, na verdade ele era um cego totalmente desprezado pela sociedade, por todo mundo, e nem Bartimeu era o nome. Bartimeu, se a gente for traduzir, quer dizer, ele é filho de Timeu. Quer dizer, nem nome ele tinha, ele era identificado como filho de Timeu, que é o Bartimeu. E ele usava uma capa. E quando ele foi seguir Jesus, ele jogou fora essa capa e seguiu Jesus já enxergando. E o que representa essa capa, né? O que era essa capa? O Império Romano ele era muito organizado. Ele podia ter milhões de defeitos, mas ele tinha uma organização assim, estrutural, social, muito bem elaborada. Os pedintes, as pessoas que viviam de esmola, recebiam, se cadastravam, e o Império Romano dava essa capa. E atrás estava escrito em romano, né? Em latim: eu sou um inútil completo. Sou autorizado pelo Império Romano a pedir esmola. Então, por favor, me dê esmola, me alimente, porque eu sou um inútil completo. Era bem isso que estava escrito na capa. E quem usava essa capa tinha esse direito, vamos falar assim, de receber doações. Quando Bartimeu soltou a capa, quer dizer, eles representando a libertação de ficar só numa posição assim de só querer receber e mudar para ação mesmo, né? Buscar ter a iniciativa de fazer alguma coisa. E foi uma briga para conseguir aquela capa depois, que quem usa ela, né, está garantido receber doação. Quem não tinha, não recebia esmola, né? Então, por isso que a gente vê no Evangelho, né, em Marcos 10, 49, 52, essa parte de tirar a capa. Então, muitas vezes a gente precisa dar o primeiro passo, pedir ajuda. E Jesus, e todo o plano, nunca nega ajuda. Isso a gente pode ter certeza que, de uma forma ou de outra, a gente vai ser ajudado e vai vir resposta pelo aquilo que a gente pede. E é interessante saber que, muitas vezes, a gente, quando pede alguma coisa, a gente espera, assim, uns fogos de artifício, uma coisa acontecendo, assim, tão evidente, que você fala: chegou, né? Abre o céu, né? Vê aquela luz, alguém fala: olha, agora, a partir de agora. Não. Quando a gente pede uma oração, a gente tem que ficar muito atento à sutileza. Que Deus e o plano espiritual sempre atende toda e qualquer oração através de outra pessoa. É através de outra pessoa que vai vir aquela resposta, vai vir aquela ajuda que a gente está pedindo. E de pessoas completamente até desconhecidas, numa fila de supermercado, no transporte coletivo, ou uma criança solta alguma pérola. Então a gente, se pedir, quando pedir, fica de olho e ouvido bem aberto, porque sempre vai ser respondido e a ajuda sempre virá. Gente, é uma coisa que eu queria apresentar para vocês hoje, essas questões. Em nenhum momento, né, a gente é o dono da verdade, a gente tem que pensar nisso, né? Ver se tem algum sentido do que a gente falou hoje, mas sempre pensando no seguinte: se está acontecendo a pandemia, se as pessoas estão indo, se as coisas estão acontecendo, parece que a gente está meio que abandonado, é impressão nossa. Porque da mesma forma que se eu pegar uma colherzinha no oceano e pegar água do mar, olhar na colherzinha, achar que ali não tem vida, não tem uma baleia, não tem eu vou estar com uma miopia, né? Uma limitação de visão do todo, do oceano todo. Então, tenham sempre certeza, Jesus está no comando desse planeta. E não só Ele, mas uma pleiade de espíritos, de lideranças espirituais, responsáveis pela evolução dos 7 bilhões de habitantes que estão aqui. Em volta do nosso planeta,
tem aproximadamente 23 bilhões de espíritos, e todos sob a direção desse amado mestre, desse irmão querido que é Jesus. E nunca a gente esteve sozinho, muito menos agora. Que a gente tenha essa certeza, que a gente possa levantar cada dia com essa certeza que em nenhum momento nós não estamos sozinhos. A gente não está abandonado. Você pode até pensar, mas eu faço tanta borrada, eu sou tão imperfeito. É justamente por isso que a gente está aqui. Para buscar essa perfeição relativa, que só Deus é perfeito, né? Mas buscar esse aperfeiçoamento. É isso que nos faz estar aqui hoje, vivendo esse momento, e temos certeza que, assim como Deus é extremamente justo e bom, a expressão máxima da bondade, ninguém está aqui sem um preparo para passar pelo que a gente está passando. Nós somos campeões. Cada um de nós aqui somos campeões. Não só por esse apoio espiritual, por essa companhia espiritual para a gente vencer a nós mesmos, mas tendo sempre a certeza que a gente já tem a condição necessária de vencer tudo isso. Só lembrando que, se essa paulada, né, da Covid foi forte, a ajuda também foi forte. Em toda a história da humanidade, nunca foi desenvolvido vacinas, e não foi só uma, foram várias, em tempo tão curto. Na década de 80 surgiu a AIDS, que também é um vírus, e até hoje não tem vacina. E com a Covid, quantas hoje já existem no planeta e salvando vidas, né? Então, sempre aquele ditado antigo, né? Deus dá o frio conforme o cobertor. Se vem a paulada, a gente pode esperar que vem também a ajuda. Deus não é aquele ser que fica com aquela lente, batendo o olho assim, batendo o sol na lente e queimando as formiguinhas que somos nós aqui. Não, Ele é um Pai de extrema bondade e perfeição suprema, extremamente justo e bom. Então, respira. Você é um campeão, você é uma campeã, e não está sozinha, não está sozinho, e chegaremos todos juntos lá, nesse lugar de luz e de plenitude, dia após dia. Eu gostaria de fazer mais um convite para vocês. Depois de terminar, vai ter a parte dos tratamentos. Aquele que não tiver tratamento, lá fora quiser fazer alguma pergunta com a gente souber responder, a gente vai comentar o que a gente pensa, tá? E o último convite, eu queria fazer um encerramento e pedir para vocês doarem o máximo de carinho, de energia positiva, num roteirinho que eu vou trazer agora aqui. E para isso eu vou pedir para vocês fecharem os olhos, convidar para ficar numa posição bem tranquila, e imaginar dentro do teu coração como se fosse um farol de luz maravilhoso, cheio de luz colorida, uma luz líquida, cheia de amor. E a gente vai pegar toda essa energia maravilhosa e vai doar essa nossa parte do trabalho de hoje. Nós vamos doar para todas as pessoas internadas em hospitais, asilos, creches, núcleo de assistência aos cancerianos, aos internados na Fundação Casa e todas as pessoas em penitenciárias. A gente vai sentir essa luz saindo do nosso coração e abraçar todos aqueles que partiram com a Covid. E também a todos os familiares que aqui ficaram. A gente vai vibrar positivamente, com todo o nosso amor, para as equipes médicas, trabalhadores de hospitais, em clínicas, laboratórios, postos de saúde. E uma vibração especial, bem carinhosa, a todos os nossos irmãos moradores em condição de rua, aos voluntários do CVV, Centro de Valorização da Vida. Esse banho de luz a todos os cientistas e pesquisadores
em especial o setor da medicina. A gente vai mandar uma vibração bem carinhosa para todos os governantes de todo o planeta, aos líderes políticos, religiosos, empresários, educadores e auxiliares, e aqueles chamados formadores de opinião. A gente vai enviar uma energia bem especial a todos os trabalhadores do bem, nas mais diversas formas desse trabalho no bem. A todos os nossos ancestrais, não só esse sentimento, essa emoção, esse amor, mas principalmente a gratidão, que é a partir deles que estamos aqui hoje. A gente vai mandar uma vibração especial para todos os nossos familiares, amigos e as pessoas que nós prejudicamos, consciente ou inconscientemente, na atual vida, existência ou em vidas passadas. Um agradecimento, uma vibração amorosa especial ao nosso mentor pessoal e, por fim, a nós mesmos. Que essa paz que você sente agora o acompanhe até seu lar e que seja multiplicado e distribuído para os seus familiares. E amanhã, ao longo do seu dia de trabalho, que essa luz possa beneficiar cada pessoa que vocês encontrarem no caminho, sempre com a presença de Jesus em nossas vidas e ao apoio eterno do nosso Pai todo amoroso. Fiquem com Deus.